Aqui vocês podem ver o sistema off-grid, né? O sistema off-grid nada mais é do que o sistema desconectado da rede. O sistema que não utiliza a rede, né? Que é independente, autônomo. Então, qual é a grande diferença para o sistema on-grid, né? Que ele possui aqui ó, um banco de baterias, né? Que ele consegue funcionar sem ter uma rede ligada, né? Pode notar que ele tem aqui o painel fotovoltaico que é o mesmo que tem lá no sistema on-grid. Ele tem um controlador de carga que não tem no on-grid. Ele tem a bateria que o sistema on-grid não tem e também tem um inversor. Ele tem uma função parecida, mas ele não é o mesmo. É que é um inversor off-grid. Então, todos esses equipamentos aqui, ó, eles são diferentes. A única coisa que a gente utiliza em ambos os sistemas é o painel fotovoltaico, que é o mesmo, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é cada um. Assim como o sistema on-grid, esse aqui também utiliza, obviamente, a luz do sol, né? Ele pega a luz do sol e transforma aqui em energia em corrente contínua. Esse controlador de carga, ele vai, na verdade, fazer o controle do carregamento. O nome dele já diz tudo, né? O que vai acontecer? Essas baterias aqui, você tem que entender que elas têm que ser utilizadas de maneira correta. Como é que você utiliza uma bateria de maneira correta para alongar a vida útil dela? Você tem que controlar o carregamento dela. Você não pode simplesmente ficar carregando ela todo o tempo. E nem, por exemplo, a bateria se carregou, ela está em 90% da carga, vou botar ela para carregar. Não, você tem que deixar a carga dela baixar. E quando você controla esse carregamento, você consegue aumentar a vida útil dela aí, por exemplo, sei lá, até 4 anos, entendeu? Então, esse controlador de carga, ele vai fazer o controle do carregamento. Basicamente, ele vai ligar e desligar o carregamento dessas baterias. Por exemplo, ele deixou carregando. Quando ela chegou em 100%, ele abre o sistema e deixa em flutuação ali. Ele fica ali em stand-by. Aí quando ele descarrega, sei lá, o sistema até uns 50%, o que acontece? O controlador de carga, ele deixa as baterias funcionando, carregando novamente. Isso porque, pessoal, isso aí realmente acontece aqui naquela linguagem. Se tu deixar essas baterias, sei lá, o dia todo funcionando aqui, carregando, você poderia estar viciando essas baterias, né? Então, esse controlador de carga é essencial para você fazer o controle ideal dessas baterias e fazer que elas tenham uma vida útil maior. As baterias, qual a função dela? Na verdade, pessoal, a bateria ela não gera energia. O que ela faz? Ela armazena. Né? Ela é um dispositivo de armazenamento de energia. Quem gera, quem converte energia são os motos. As baterias armazenam, né? Então, se caso muita gente pensa que na verdade é esse painel que de fato ele já alimenta diretamente toda a casa. Não, quem alimenta são as baterias. Significa o quê? Se mesmo que de noite não tenha luz, o sistema ele consegue ainda abastecer essa resistência. Por quê? Porque ainda tem energia armazenada. Então, enquanto tiver energia armazenada nas baterias, o sistema consegue funcionar, mesmo em situações, por exemplo, durante a noite, que não tem luz. Entendeu? Então, essa é a função das baterias, é fazer com que você consiga levar para essa casa aqui, por exemplo, uma energia constante, né? Você consiga ficar alimentando essas cargas aqui a todo tempo, né? Aqui é o inversor, pessoal. O inversor, na verdade, para que funciona esse inversor? Você tem um tipo de corrente contínua, né? Você precisa, por exemplo, esse banco aqui, vamos supor que ele tenha 24 volts. Aqui essas cargas, elas têm 220. Então, o que você precisa? Você precisa pegar essa tensão das baterias que são de 24 volts e transformar para 220 volts. Então, ele vai, de fato, aqui a função dele seria elevar essa tensão e a converter aqui de energia contínua para energia alternada, né? Então você conseguiria aqui, ó, alimentar toda essa resistência com energia contínua, né? Agora muita gente pergunta, pô, mas por que não utiliza tanto esse sistema hoje na prática nas cidades, né? Porque assim, pessoal, esses sistemas eles são mais indicados para lugares onde não tem energia, por exemplo, aplicações, por exemplo, numa torre de telecomunicações, onde você precisa fazer uma antena, ligar uma antena aí no meio do nada, né? Então você consegue utilizar esse sistema para que aquela antena ela permaneça ligada. Por exemplo, no monitoramento de barragem, né? Você precisa levar uma rede para ligar câmeras para ficar monitorando naquela barragem. Então você não tem rede ali próximo, então você vai levar um sistema off-grid, resolve muito problema. No caso de bombeamento solar, você, por exemplo, tem que
irrigar algum local, você tenha que jogar água para reservatório dos animais. Então, esse sistema off-grid ele se mostra uma, uma, uma solução muito interessante, né? Porque ele resolve bem essas possibilidades. Só que a grande questão é porque ele é mais caro. Ele tem baterias, e essas baterias você vai ter que estar trocando 4 anos. Isso encarece o projeto e se torna um projeto menos inviável, entendeu? Então, ele não se torna atrativo tanto pelo valor final dele, né? E ele é realmente considerado um sistema para menos carga, né? Então, você vai fazer ele para um sistema onde você tenha menos carga instalada, né? Aqui, para finalizar, eu trouxe aqui um resumo para vocês das vantagens e vantagens de cada sistema, né? Cada um, como eu falei para vocês, ele tem sua particularidade, ele tem sua aplicação, né? Você não pode querer comparar, dizer que um é melhor que o outro, mas na verdade é que eles têm suas particularidades, né? Qual a vantagem do sistema on-grid? Ele pode ser utilizado em regiões remotas, né? Como eu falei para vocês, onde você não tem uma rede de distribuição. Ele não há necessidade de pagar a conta de luz. Por exemplo, no sistema on-grid, ele tem, né? Você vai ter que, obrigatoriamente, pagar pelo menos a demanda mínima. Aqui off-grid não, você está independente. Nenhuma conta de energia vai chegar, nenhum cara da concessionária vai chegar lá enchendo o teu saco, ou coisa do tipo, né? Ele possui um sistema de armazenamento, significa que mesmo durante a noite, né, você vai ter a energia, por exemplo, você não vai ter que se preocupar com essa questão de falta de energia da concessionária. Qual a desvantagem? Ele necessita de utilização de bateria, né? Como eu falei para vocês, a bateria ela tem seu lado positivo, mas também tem seu lado muito negativo. A gente precisa, infelizmente, criar hoje baterias que tenham uma vida útil melhor, né? E a gente também ele vai precisar desse controle de carga, que isso vai gerar um custo a mais para o projeto, né? Ele tem um custo mais elevado, como eu já falei para vocês, e ele é um pouco menos eficiente, a gente vai ter mais perdas de energia. E ao sistema on-grid, qual é a vantagem desse, né? Ele possibilita a utilização de baterias de controle de carga, o que faz com que ele tenha um preço final bem melhor. Ele possibilita ao consumidor adquirir créditos de energia, né? Como eu falei para você consegue gerar créditos e transferir para outros locais, né? Você, por exemplo, você pode instalar, por exemplo, na casa da tua mãe, transferir esses créditos para a tua casa, né? E também existe a casa de pessoas aí que fazem a venda dessa energia, mas isso não é algo regulamentado, pelo menos para pouca potência. Os créditos podem ser usados em outra unidade consumidora do momento proprietário. Vocês podem compartilhar sim, a gente pergunta isso, mas desde que estejam na mesma titularidade e mesma área de concessão, e ele é mais eficiente, né? Outro ponto aqui, as desvantagens, necessita do acesso à rede de distribuição, né? Isso aqui é um ponto negativo, porque se ele só vai funcionar se ele tiver essa rede de distribuição. A gente vai depender também do projeto, né, pessoal? Porque a rede da concessionária ela só vai deixar a gente instalar esse sistema caso o projeto esteja coerente, né? Desde que ele seja aprovado. Então você não pode só simplesmente comprar esse equipamento on-grid e instalar lá. O off você pode, você compra ele de qualquer forma, um on-grid não. Você vai ter que comprar inclusive equipamentos que tem o selo do Inmetro, né? Que são equipamentos que têm todos os testes, né? E ele necessidade de pagar a conta de luz quando a demanda for maior que a produção e não houver crédito disponível. Mas eu acho que isso não seja tanto problema, porque imagina só o seguinte, você pegar uma conta, sei lá, de 5 mil e fazer ela vir em R$300, o cliente fica super satisfeito com o resultado. Enfim, porque era 5 mil, você conseguiu fazer com que ela viesse 300, pô, já é economia de R$4.700. Então, o camarada já economizando R$4.700, ele acha isso muito interessante, né? Então, pessoal, isso aí é o que a gente preparou para vocês em relação a conceitos básicos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente no nosso grupo de WhatsApp, né? E a gente vai estar postando aí para vocês e espero que vocês gostem. Até mais e nos vemos em outras aulas aí.